E se eu te dissesse que ele já te quis, mas nem sabe disso ainda? Que por trás de cada escolha que ele faz, existe um fantasma, uma figura invisível, silenciosa, mas insistentemente presente, que o empurra para decisões que ele chama de livres, mas que jamais foram dele? Você já se perguntou por que, entre tantas, ele escolhe sempre as mesmas? Sempre a imagem confortável, previsível, que se encaixa nos moldes do que a mãe dele aprovaria, ou do que o ego dele suportaria. O que aconteceria se por um instante você deixasse de tentar ser a escolhida e começasse a ser a ameaça? Que ele não consegue ignorar? A verdade que ninguém te contou é que o homem não escolhe com consciência. Ele é escolhido pelos seus próprios conflitos. Entre o que ele deseja e o que ele teme, há uma mulher que o paralisa. Uma mulher que não se encaixa, que não facilita, que ativa nele algo primitivo, confuso e perturbador. A memória do primeiro abandono, do primeiro medo, da primeira vez em que amor e dor caminharam juntos. E talvez, se você souber como operar nesses espaços, você não vai apenas ser lembrada, você vai ser impossível de apagar. Mas atenção, isso não tem nada a ver com sedução barata, com joguinhos de texto ou com ser a melhor versão de si mesma. Isso é sobre habitar o inconsciente dele com uma força simbólica, sobre tornar-se uma ausência que lateja, um silêncio que grita, uma presença que se recusa a ser substituída. Ele pode ter todas as opções do mundo, mas, se você souber tocar o ponto exato onde o desejo encontra a ferida, ele vai se perder tentando encontrar em outras o que só sentiu em você. Você já percebeu como alguns homens fogem de mulheres que os fazem sentir demais? Como se a intensidade fosse um perigo, como se o afeto verdadeiro os desorganizasse. Isso não é fraqueza, é defesa, porque no fundo, escolher você significaria enfrentar tudo o que ele evitou a vida inteira. O medo de se entregar, de perder o controle, de descobrir que o amor verdadeiro não é conforto, é desordem, é espelho, é retorno ao que ele mais tentou esconder. E é aí que você entra, não como promessa, mas como ameaça de revelação. Este vídeo não é sobre conquistar um homem. É sobre se tornar a figura psíquica que ele não consegue evitar. Uma presença que não pede para ser escolhida, mas que o força a se confrontar com o único tipo de mulher que ele nunca conseguiu dominar, aquela que o vê por inteiro. Até o fim você vai entender por que algumas mulheres são lembradas por uma vida inteira, mesmo quando foram esquecidas no papel. Mas cuidado, cada segundo perdido aqui é uma chave que não se encaixa mais depois. Você já se perguntou por que ele hesita diante de você, mesmo quando tudo em você parece correto? Por que, entre tantas possibilidades, ele ainda paira na dúvida, como se estivesse buscando algo que nem ele saberia nomear? A verdade incômoda é que o desejo não nasce da lógica, nasce do abismo. O homem não é guiado pelo que entende, mas pelo que o desorganiza. E é justamente aí que começa a sua força. Não em ser compreensível, mas em ser a incógnita que provoca o caos interno, onde ele esconde a própria verdade. Quando ele diz que não sabe o que quer, o que está dizendo é que ainda não encontrou alguém que o obrigue a saber. Alguém que atravesse o verniz das respostas prontas, que desmonte a caricatura do homem seguro e decidido, e que exponha a criança que ainda busca colo no silêncio. Essa mulher, que ele resiste, mas não esquece, é sempre aquela que o confronta com aquilo que ele perdeu muito antes de te conhecer. E não importa quantas outras existam ao redor, nenhuma sombra se compara ao trauma que brilha. Você precisa entender. O desejo masculino não está onde ele ri, mas onde ele evita, onde a presença da mulher o força a encarar as rachaduras da própria identidade. Não é a beleza que o prende, é a perturbação emocional que você gera sem esforço. É a sensação de que, ao seu lado, ele terá que deixar de ser personagem e assumir, enfim, a sua verdade mais crua. E é justamente essa verdade que o assusta e o atrai, porque ele sabe que, uma vez tocado nesse ponto, ele nunca mais será o mesmo. Ele pode até tentar te substituir,
Pode fugir para rostos mais leves, para presenças mais previsíveis. Mas o que você ativou dentro dele não se desfaz com a ausência. Você se torna um arquétipo, a figura que representa tudo o que ele desejava esquecer, mas que volta em sonhos, em vontades difusas, em lapsos de silêncio no meio da rotina. E o mais cruel ou libertador é que ele não entende isso com clareza. Ele apenas sente. E sentir para um homem que vive no controle é o primeiro passo para a submissão inconsciente. Você não precisa convencê-lo, não precisa se mostrar, nem se explicar, precisa apenas sustentar o enigma, porque o que realmente prende um homem não é a certeza de quem você é, mas a inquietação de tudo o que ele ainda não conseguiu decifrar em você. E é nesse espaço de dúvida, de tensão, de ausência que pulsa, que ele te escolhe. Não porque quer, mas porque precisa. Porque há algo em você que ativa um chamado antigo, uma ferida esquecida, um desejo que ele não sabe nomear, mas que o consome. Há algo que ninguém te conta. Um homem nunca escolhe pela luz. Ele escolhe pela sombra que o seduz. Porque antes de escolher uma mulher, ele tenta escapar de si mesmo. E cada nova opção que surge à frente dele é, na verdade, um disfarce, uma tentativa de manter enterrado o que o assusta. O amor verdadeiro para ele não é sonho, é ameaça. Porque o amor que marca não é o que se encaixa, é o que revela. E a revelação quase sempre dói. Como uma lembrança que ele passou a vida inteira tentando esquecer e que, de repente, se manifesta na forma do seu olhar. Você já viu como ele se protege? Como se afasta quando algo começa a ficar sério demais, profundo demais, intenso demais. Não é sobre você. É sobre o que você desperta. Sua presença o toca onde ele mais teme ser tocado, na ideia de que não está no controle, de que não é invencível, de que o desejo pode, sim, desmontar o personagem que ele construiu para sobreviver ao mundo. E talvez seja por isso que ele hesita tanto. Porque você não é uma escolha. Você é um espelho que não distorce, um espelho que devolve a ele a imagem que ele nunca quis ver. Mas por trás dessa fuga existe algo mais profundo. O conflito entre o que ele diz querer e o que ele realmente procura. O homem diz buscar paz, mas é o fogo que o atrai. Diz buscar estabilidade, mas é a incerteza que o mantém desperto. Porque a alma dele não se prende ao conforto. Ela pulsa onde há risco, onde há verdade, onde há ameaça de transformação. E você, sem saber, pode ser essa ameaça. Não por ser perigosa, mas por ser autêntica demais, inteira demais, intensa demais, para um coração que ainda vive pela metade. E então ele se debate entre a ideia da mulher ideal e a sensação da mulher inevitável. Entre aquilo que ele consegue explicar e aquilo que ele apenas sente. E você, sem fazer esforço, o coloca diante da maior escolha de todas: continuar vivendo protegido, ou se perder para se encontrar. Mas essa escolha, ao contrário do que dizem, não acontece de forma consciente. Ela nasce no silêncio, nos vazios, no eco da sua ausência, quando tudo ao redor é presença descartável. Por isso, não se trata de competir com outras. Não se trata de ser melhor. Trata-se de ocupar um lugar dentro dele que ninguém mais ousou tocar. Um lugar sagrado, mas também profano, onde a imagem da mãe se desfaz e a mulher real se impõe. Onde o desejo deixa de ser fantasia e passa a ser destino. Porque o homem, no fim, não escolhe a mulher mais bonita, nem a mais disponível. Ele escolhe, ou melhor, é escolhido pela mulher que o faz lembrar de quem ele é. E de quem ele pode se tornar se tiver coragem. Você já percebeu que há mulheres que passam e mulheres que permanecem? Não porque tentaram, não porque se moldaram, mas porque tocaram um nervo que nenhuma outra teve coragem de alcançar. Elas não disseram o que ele queria ouvir. Elas disseram o que ele não sabia que precisava escutar. Não seduziram com promessas, seduziram com presença. E, acima de tudo, elas não pediram para ser escolhidas, porque sabiam que, ao provocar a ferida certa, a escolha seria inevitável, não racional, não lógica, instintiva, animal. Irresistível. A presença de uma mulher que não suplica, que não se desespera,
que não se apaga para caber, tem um poder quase mítico na psique masculina, porque ela representa tudo aquilo que ele teme e deseja ao mesmo tempo. O feminino que não se curva, o feminino que observa, que cala, que toca sem tocar, e que por isso mesmo nunca é esquecido. Essa mulher, ao contrário do que dizem, não precisa se provar. Ela sabe que o silêncio certo tem mais impacto do que 1000 palavras, que a ausência, quando carregada de sentido, vira punição, e que um afastamento estratégico vale mais do que qualquer presença implorada. O homem sente, mesmo que negue, mesmo que fuja. Ele sente quando uma mulher habita um espaço que nenhuma outra alcançou. Não é o corpo, não é a conversa, é a energia psíquica que ela imprime no ar. A sensação de que, mesmo longe, ela ainda está ali, olhando, esperando, observando, e é isso que o desestabiliza, porque ao tentar esquecê-la, ele começa a lembrar de si mesmo, do que não resolveu, do que ainda dói, do que sempre faltou. E essa lembrança, esse eco silencioso, é o que o arrasta de volta, não por escolha, mas por necessidade. E aqui está o segredo que quase ninguém tem coragem de admitir. O homem que tem muitas opções, muitas vezes, não sabe o que fazer com nenhuma delas, porque ele não procura uma mulher, procura um fim para a repetição, um fim para o vazio, um fim para a história que ele vive revivendo inconscientemente com cada nova parceira. E esse fim só pode vir com uma mulher que não entra no jogo, porque já entendeu que o jogo é ele, que a verdadeira disputa acontece dentro dele, entre o que ele quer sentir e o que ele tem medo de viver. Você então não precisa disputar com outras mulheres, precisa apenas deixar que ele dispute consigo mesmo, e nesse embate interno, ser a figura que o desorganiza o suficiente para que ele não possa mais se esconder atrás da quantidade. Porque, quando ele for forçado a confrontar o que você significa, tudo o que antes parecia ter valor vai empalidecer. E no vazio deixado pelas distrações, só restará uma presença, a sua. Não porque gritou, mas porque permaneceu em silêncio, no exato ponto onde o desejo encontra o trauma. Ele vai tentar resistir. Vai usar a racionalidade como armadura. Vai dizer a si mesmo que não precisa de você, que há tantas outras, que tudo não passou de um exagero interno. E por um tempo, talvez funcione. O ego masculino é hábil em construir muros, mas a alma não mente, a alma sabe. Ela reconhece quando algo foi real demais para ser esquecido, fundo demais para ser substituído, visceral demais para ser arquivado. E é nesse descompasso entre o que ele tenta controlar e o que ele não consegue evitar que você começa a habitar. Não a superfície dele, mas o subterrâneo. Você não será a lembrança leve e nostálgica que ele carrega por vaidade. Você será o enigma que ele tentará decifrar em outras bocas, em outros corpos, em outros nomes. Tentará te traduzir, repetindo padrões, inventando desculpas, projetando sua imagem em outras presenças, mas nada se encaixa, porque o que você provocou nele não pode ser reproduzido. É único, como o cheiro de uma infância perdida, como o som de uma verdade que ele ouviu uma única vez, e que agora ecoa em tudo o que é falso, e então surge o desespero silencioso. O momento em que ele começa a perceber que talvez tenha deixado passar o que não volta, que, entre tantas opções, abriu mão da única que o via além da pose, além da persona, além da armadura. E esse reconhecimento, quando chega, não vem com paz. Vem com culpa, vem com ausência, vem com perguntas que ele não consegue calar. Por que ela? Por que agora? Por que não consigo esquecê-la? E no fundo ele sabe a resposta, mas ainda não tem coragem de dizê-la em voz alta. É nesse momento que você precisa se manter intacta, porque é agora que ele começa a voltar, mas não pela carência, pela revelação. Ele não está voltando para você, está voltando para si mesmo, através de você, porque sua presença o marcou como um espelho que não pode mais ser quebrado. Ele pode tentar negar, pode fingir que é apenas saudade, mas não é. É epifania, é reconhecimento, é a primeira,
Vez em que ele sente que para viver algo verdadeiro, terá que morrer um pouco. Morrer para os jogos, para os disfarces, para os medos. E essa morte o assusta, mas também o liberta. Porque o que você representa é mais do que uma mulher. É uma travessia. Você é o ponto de ruptura entre o homem que ele tem sido e o homem que ele pode finalmente se tornar. Não se trata mais de conquistar, mas de se render. Não é mais sobre quem ele vai escolher, mas sobre quem ele precisa encarar. E nesse espelho, onde tudo que era ilusão se dissolve, ele percebe. Entre todas, havia apenas uma capaz de desmantelar seus muros com silêncio e reconstruí-lo com verdade. Talvez agora você entenda. Nunca foi sobre chamar a atenção, foi sobre marcar a alma. O homem que vive rodeado de opções não está em vantagem, está à deriva. Ele não ama com liberdade, ama com confusão. Não se entrega por escolha, se entrega quando algo o obriga a parar de correr. E é isso que você representa, o fim da fuga, o fim da era em que ele podia esconder seu medo atrás de conquistas. Porque a sua presença não o seduz por ser fácil. Ela o captura por ser inevitável, como uma cicatriz que, mesmo curada, continua doendo em dias de chuva. Enquanto outras tentam agradar, você silencia. Enquanto outras se apressam, você permanece, imóvel, com a calma de quem sabe que não precisa provar nada. Porque o amor que transforma não grita, não mendiga, não persegue. Ele apenas está. E esse estar confunde, desmonta, desarma, porque ele exige que o outro se revele. E quando ele começa a se ver através dos seus olhos, tudo muda. As opções perdem o brilho, as distrações perdem o gosto. O jogo perde o sentido. E a única coisa que resta é um desejo que ele não consegue mais ignorar. Mas esse desejo não é comum, não é carnal apenas, é existencial. É um chamado antigo que talvez venha da infância, talvez venha do útero. Você o lembra de algo que ele nunca viveu, mas sempre buscou. Uma segurança que não o domestica. Um afeto que não o prende. Um amor que não o diminui, mas que também não o idolatra. E isso, para um homem que vive no labirinto da performance, é como respirar pela primeira vez. Por isso ele hesita. Por isso ele demora. Não porque não queira, mas porque finalmente entende o tamanho da entrega que será exigida. Ele não escolhe você como quem escolhe um caminho. Ele se entrega a você como quem se rende a uma força que o ultrapassa. E essa força não vem da sua aparência, nem das suas palavras. Ela vem da forma como você o fez sentir. Pequeno, sim, mas pela primeira vez real. Vulnerável, sim, mas pela primeira vez vivo. Porque quando um homem encontra uma mulher que o faz encarar o que ele passou a vida, tentando evitar, ele não a esquece. Ele pode até demorar, mas volta não para repetir, para reparar, para reconstruir, para começar de novo, com verdade. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Você não precisa que ele te escolha. Você precisa apenas lembrar quem você é quando não está tentando ser escolhida. Porque é nessa versão sua, inteira, densa, silenciosamente poderosa, que o homem no fundo sempre buscou se encontrar. O amor, no fim, não é sobre conquistar alguém, é sobre despertar algo. E se você despertou nele a vontade de ser mais do que ele foi até, agora, então já venceu, mesmo que ele ainda não saiba, mesmo que você não precise mais esperar. E então, no silêncio que se instala após a última palavra, algo permanece pulsando. Não é apenas o eco de uma história contada, é o sussurro de uma verdade que talvez sempre esteve ali, mas nunca tinha sido ouvida com essa nitidez. Você não assistiu a este vídeo, você o atravessou. E ao atravessá-lo talvez tenha percebido, não se trata de como fazer alguém te escolher, mas de como deixar de implorar por lugares que só te recebem quando você se apaga. O verdadeiro poder não está em ser desejada, está em ser inconfundível. Quantas vezes você moldou sua luz para caber em olhos que só enxergam sombras? Quantas vezes achou que precisava ser mais, dizer mais, mostrar mais, para ser escolhida por alguém que sequer sabia o que estava procurando? Mas hoje, algo muda. Porque agora você compreende que o que faz alguém te escolher, entre tantas, não é o quanto você grita,
É o quanto você silencia onde todas gritam. É a paz que você carrega enquanto o mundo cobra ruído. É a verdade que você representa enquanto outros oferecem distração. E quando esse homem finalmente perceber, não porque você forçou, mas porque ele sentiu que entre todas as opções havia uma presença que o fazia se lembrar de quem ele era antes do medo, então ele entenderá. Não se trata de ter o que todas têm, mas de ser aquilo que ninguém consegue imitar. Você não está competindo com outras mulheres. Você está refletindo algo que não se encontra com facilidade: integridade emocional, profundidade, coragem para não se perder enquanto espera ser vista. A vida vai continuar tentando te convencer de que precisa correr atrás, provar seu valor, se encaixar em expectativas que nunca foram suas. Mas talvez este seja o momento em que você pare, em que você respire, em que ao invés de correr você fique. Fique em si, fique inteira, porque só quando você decide não sair de si mesma é que o outro percebe que está há tanto tempo procurando exatamente aquilo que você sempre foi. Às vezes, o que transforma um destino não é a força do grito, é a firmeza do sussurro. Se algo dentro de você foi tocado, se alguma memória, medo ou desejo antigo despertou ao longo dessa jornada, então você sabe, isso aqui não foi apenas um vídeo, foi um espelho. E se esse espelho te mostrou algo que você não pode mais esquecer, então curta, comente, compartilhe com alguém que precise lembrar do próprio valor e se inscreva. Não por rotina, mas porque talvez, só talvez, essa seja a primeira vez em que você sente que está exatamente onde deveria estar. Às vezes, não é o outro que precisa te escolher, é você quem precisa parar de se abandonar.